Bem, agora nós vamos ver como são geradas as diferenças na espécie, ou seja, o que gera variabilidade dentro das espécies. A variabilidade é a diferença de características que a gente encontra dentro de uma mesma espécie. Por exemplo, você não encontra pessoas iguais, a não ser que sejam gêmeos idênticos. Até irmãos que são muito parecidos não são iguais. Isso acontece com todos os seres vivos da natureza. Quando nós olhamos leões, por exemplo, eles aparentemente são iguais, mas se olharmos com cuidado, veremos que eles têm pequenas diferenças. Como é que essa variabilidade é gerada? Existem três grandes fatores que geram variabilidade. O primeiro deles, que nós vamos ver agora, é a mutação. Tá? Então, aqui nós temos a mutação gênica. Nós sabemos que em G1, a célula está em repouso da divisão, mas quando ela vai iniciar a divisão, ela duplica o material genético. Ainda durante a intérfase, ela duplica o material genético. Né? Vamos lembrar exatamente o que é o material genético? Se nós dermos um zoom aqui, uma ampliada em um dos cromossominhos, aqui um dos segmentos de cromatina, nós vamos lembrar que ele nada mais é do que um pedaço de DNA, certo? Ampliando um pouquinho esse pedaço de DNA, nós vamos lembrar que ele é formado por bases nitrogenadas, né, nucleotídeos A, T, C, G, etc. Tá? E que que cada um dessas bases, na duplicação do material genético, irá ser pareada. Então vamos lá, imagine que durante a duplicação ocorra a abertura das cadeias de DNA, né, e novas cadeias vão ser formadas pelo pareamento de bases. Então, A com T, C com G, e de repente, nesse momento aqui, ó, houve um pareamento. Aqui não há ligação, certo? Porque A com G não ligam. Então, mas como é que ele ficou aqui? Porque na cadeia verde aqui onde ele está ligado normalmente, mas não há ligação entre as bases. Isso aqui é o que nós chamamos de mutação gênica. É a mutação que acontece em um gene. Tá? E essa mutação gênica, se nós percebemos bem o que aconteceu, então vamos pensar, ó, esse DNA era inteiro vermelho, ele abriu, ficou com as metades vermelhas antigas e metades verdes novas. Dá uma olhada aqui, ó. É como se o cromossomo duplicado tivesse a parte vermelha antiga e a verde nova em cada um dos lados. Então, isso aqui é um DNA duplo, como esse, só que metade verde, metade vermelho. Esse também é duplo, metade verde, metade vermelho. E nessa metade há a mutação. Se essa mutação ocorre, então, numa célula germinativa, que é justamente a que vai gerar gametas, ela pode passar para a descendência, gerando na descendência uma característica nova que não existia nos pais. Isso gera, então, variabilidade genética. Lembre-se, a mutação não acontece durante a meiose, acontece antes dela começar na intérfase. O outro processo que é característico da meiose e que gera variabilidade frequentemente é a recombinação gênica ou permuta, que do inglês nós chamamos de crossing over, talvez o nome mais conhecido. Nesse caso, observe aqui um par de cromossomos. Vamos supor que o indivíduo recebeu esse cromossomo azul do pai dele, com os genes Azão e Bzão, e o cromossomo rosa da mãe dele, com o Bzinho e o Azinho. Tá? Então, nós temos cromossomos homólogos com genes alelos. Se não houver troca de pedaços de cromátides homólogas, então lembra, essas duas cromátides azuis são irmãs, as duas rosas são irmãs, mas as azuis e as rosas são homólogas. Tá? Se não houver troca de pedaços, o que vai acontecer? Ao final da divisão, esses cromossomos vão se separar, né? Então o azul vai para um lado, o rosa vai para o outro ao final da meiose 1, e depois vão ser separadas as cromátides irmãs. Então o que nós teríamos no final seria aqui, ó, um cromossomo, uma célula com Bzão e Azão, a outra também com Bzão e Azão. A célula, as outras duas células teriam metade do cromossomo vindo da mãe, Bzinho e Azinho, tá? E Bzinho e Azinho. Então nós teríamos 4 células no final, cada uma com um cromossomo, certo? Com um gene B e um gene A, mas sem haver crossing, seriam formados apenas esses gametas, Bzão com Azão ou Bzinho com Azinho e pronto. Agora observe o que acontece se
houver troca de pedaços, crossing over. Então, vai acontecer uma troca de pedaços de cromátides homólogas, né? E o ponto de contato e quebra dessas cromátides é chamado de quiasma. Então, ocorre a quebra e a troca de pedaços. Então, observe aqui, ó, o pedaço rosa foi parar grudado no cromossomo azul e o azul foi parar no rosa. Eles trocaram pedaços. O fato disso ter acontecido faz agora o indivíduo poder produzir novas variedades de gametas. Então, observe aqui, ó, inicialmente, ele vai produzir com essa cromátide vai para uma célula com Bzão e Azão, tá? Essa outra vai com uma combinação nova, que é Bzão e Azinho, que não existia antes. Essa também não existia antes, é uma combinação Bzinho-Azão. E a última vai com a combinação que ela tinha mesmo, Bzinho-Azinho. Então, observe o que aconteceu aqui. Antes, nós tínhamos apenas 4 células, sendo 2 de um jeito, 2 do outro. Cada 2 delas tem uma combinação genética só. Então, 2 combinações genéticas, Bzão com Azão, Bzinho com Azinho. Aqui nós continuamos tendo Bzão com Azão, que já existia, o Bzinho com Azinho, que já existia, só que agora temos 2 variedades de gametas novos, que não existiam antes. Então, ao invés do indivíduo produzir apenas descendentes que têm o gene Bzão, Azão ou Bzinho e Azinho, ele pode produzir descendentes com 4 combinações diferentes. Imagine isso daqui podendo acontecer aleatoriamente em vários pares de cromossomos. Levando em consideração que o crossing over acontece frequentemente, esse é um dos maiores geradores de variabilidade na natureza. Tá? O último deles, pessoal, é a segregação independente dos cromossomos homólogos. O que é segregação? É separação. Independente por quê? Porque se nós pensarmos nesse par maior, né, o laranja e o roxo maiores, o laranja e o roxo menores, são 2 pares de cromossomos, eles vão se separar independentemente. Como assim? Olha só, na hora que as fibras do fuso aqui encurtarem, vai o grande roxo para um lado, o grande laranja para o outro. E vai o laranja pequeno para um lado, o roxo pequeno para o outro. A combinação que acabou ficando aqui, ó, é roxo grande com laranja pequeno, laranja grande com roxo pequeno. Mas pense comigo uma coisa, não seria possível esses dois aqui, ó, estarem invertidos? O roxo estar para cima e o laranja para baixo? Se o roxo ficasse para cima, o que aconteceria na hora de separar? Ficaria no final roxo com roxo para um lado, laranja com laranja para o outro. E não a mistura que está aqui. Então, dependendo de como os cromossomos se posicionam lá, desde a prófase 1, né, quando eles chegam na anáfase 1 e se separam, essa separação é aleatória e independente um par do outro, gerando também gametas diferentes no final. Então, resumindo, temos 3 processos que geram a variabilidade. A mutação que acontece antes da divisão começar na intérfase, no período S, onde ocorre duplicação, o crossing over e a separação dos cromossomos homólogos. Ficamos por aqui.